Bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de leitura de livro. Essa é a 49ª, eu acredito que já é a 49ª semana de lives consecutivas, ao vivo aqui no Instagram e gravadas lá no YouTube. Tô atrasada lá para subir as coisas, os vídeos, né, salvos, mas eu vou subir, vou deixar tudo em dia, tá bom? A gente tá lendo um livro maravilhoso do pastor Tiago Brunet, O Problema é Seu. Esse livro ele tem ensinado bastante pra gente que existem problemas que são nossos, que nós criamos, e existem problemas que o Senhor nos envia. E aqui ele tem um misto também, gente, de autorresponsabilidade, de sermos autorresponsáveis, de assumir os nossos problemas e também buscarmos as soluções para ele. Não transferir responsabilidade, né? Então é muito, muito interessante esse livro, vai fazer muito sentido aí. A gente entrou em junho, a gente lê esse devocional aqui, ó, Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Eu tenho visto muita gente famosa aí, do meio dos influencers, dos players do mercado, as mulheres, né? Fazendo a leitura desse devocional. E ele, Sandra, o que falar desse devocional? Ele é um devocional objetivo, simples, mas bem direto, tá? Então, para você que tem dificuldade de ler a Bíblia, de entender algumas coisas, eu recomendo, tá? Sandra, e quem já tem o hábito de ler a Bíblia e consegue entender, eu acho legal. Por que eu acho legal ter um devocional, gente? Porque é o algo a mais para quem já tem o hábito da leitura, tá? Não é, o devocional não é para você se acomodar, tá? Abre os olhos, não é para você se acomodar. É como se fosse, sabe quando você vai jantar fora e vem aquele prato de entrada ou uma sopa, né, um caldo, algo líquido, ou umas torradinhas, ou um prato de salada, um prato de entrada, né? Depende do nível de sofisticação aí do lugar que você vai. É a mesma coisa. O devocional é um prato de entrada. Ele vai te dar um tema, um versículo e uma explicação, geralmente baseada em um fato. Ou o que aconteceu com o autor, ou que ele foi buscar aí em história para tornar aquele versículo mais fácil para você entender. Então, o devocional ou os devocionais que são vendidos, eles são um prato de entrada para o banquete espiritual que está te esperando, que é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, tá? Ela é a palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando com você. Então não se contente com o devocional. Ele é apenas um prato de entrada. Uma mulher de força, hoje, 2 de junho, ó. Não por força, nem por... De novo. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Em um mundo que constantemente redefine os padrões de força e sucesso, nós mulheres temos enfrentado desafios únicos. Bom dia, pé de moça! A sociedade muitas vezes exalta a autossuficiência e a capacidade de lidar com tudo por conta própria.
criando uma pressão intensa para que sejamos fortes o tempo inteiro, o que pode levar à exaustão e frustração. No entanto, a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente acerca deste tema. O versículo de Zacarias nos recorda de que nossas batalhas não são vencidas pela imposição violenta ou habilidade que possuímos, mas por meio da dependência total do Senhor. Quando atendemos a esse chamado, percebemos que o poder não está em nossos lábios, mas em nossos joelhos. Joelhos dobrados em oração são um símbolo de humildade e submissão a Deus. É por intermédio da oração que acessamos a ajuda do Espírito para alcançar o que nunca conseguiríamos por nós mesmas. Ao intercedermos, entramos em uma dimensão espiritual, onde o nosso clamor tem a chance de se tornar mais poderoso que qualquer ação física que seríamos capazes de realizar sozinhas. Sem dúvida, é certo que recorrermos à nossa própria força quando somos desafiadas, mas para além da nossa responsabilidade natural, existe um convite para abraçarmos a força e captação que vem do céu. É graças à oração que recebemos esse fortalecimento, capacidade, socorro, conforto e direção. Por meio dela, também somos transformadas, curadas e geramos as promessas divinas. Acima de tudo, é por ela que nos aproximamos do Senhor. Deus ouve o nosso clamor e trabalha de maneira que transbordem a nossa compreensão. Ele responde, guia e fortalece todas aquelas que colocam sua confiança nele. Hoje é dia de subir um degrau a mais em sua vida de oração. Jamais se esqueça de que é nesse ambiente de comunhão profunda que reside a verdadeira força. Amém? Nossa força está no Senhor, né, gente? Nossa força está no Senhor. Amém? Vamos seguir aqui. Oi, Liana, seja bem-vinda. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho para algumas pessoas. Ai, gente. Não é som, eu fico bocejando muito. Tô mandando aqui, vou mandar para algumas pessoas que estão sempre na live. Vitória, seja bem-vinda, Vitória. Vitória é nova por aqui, né, Vitória? Gente, olha só, a gente faz essas lives aqui todos os dias, de segunda a sexta, tá? A gente está lendo esse livro aqui, do pastor Tiago Brunet, O Problema é Seu, e tá trazendo muita clareza pra gente em relação à autorresponsabilidade. A gente tá falando aqui, a gente falou sobre, vou ler aqui, cadê? As 4 portas de entrada da sabedoria na nossa vida, tá? Então, existem 4 portas. A primeira porta são as experiências. Então, para eu ser uma pessoa sábia, eu preciso adquirir experiências, vivência, tá? A segunda porta é a observação. Eu observo a natureza, eu observo os animais, eu observo pessoas, eu observo a vida das pessoas, não é fofocar, né? Observar e tirar aprendizado, assim como Salomão fazia.
Lá em Provérbios, a gente vê muito isso, Salomão falando de alguns animais, de alguns insetos, de algumas situações. Eu lembro de um provérbio lá, de um dos provérbios, que, se eu não me engano, é Provérbios 7, em que ele fala sobre um rapaz que está passando pela cidade e tem uma mulher casada, só que o marido dela saiu para viajar. E ela está observando aquele rapaz e ela aborda aquele rapaz. E o que dá a entender é que essa mulher ela já havia flertado com esse rapaz, assim, né? Uma conversa ali, uns olhares, alguma coisa, porque quando ela chega nele, ela o seduz e o leva para a sua casa. E ali acontece o quê? O adultério. Salomão, parecia que Salomão estava vendo aquela cena. Então, Salomão, ele se enquadra muito aqui, ó, na porta 2, que é a porta da observação. Aprender, tirar aprendizado, buscar a sabedoria através da observação. Então, quais são as portas? Então, porta número 1 para acessar a sabedoria, anota aí. Experiências. Eu com as minhas experiências. Então, tudo que eu vivo, eu consigo tirar aprendizado. Tudo. Existe uma frase de Nelson Mandela que diz o seguinte: ou eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Ou eu ganho ou eu aprendo, eu não perco. Porque até quando você acha que está perdendo, você não está perdendo, você está aprendendo a melhorar, a não fazer mais aquilo, a buscar ajuda, tá? E a terceira porta, mentoria. A porta número 3 é a da mentoria, a trilha dos sábios. Escolher ser mentoreado é optar por ser aconselhado por quem é especialista. Iris, minha querida Iris, vamos avançar, Iris. Iris, a gente está falando aqui, a gente está lendo esse livro, O Problema é Seu, do pastor Tiago Brunet, e a gente está falando das 4 portas de acesso à sabedoria. A primeira porta, anota aí, para você que chegou agora, Valquíria já sabe, a primeira porta é experiências. As nossas experiências, a minha experiência, a sua experiência, são essas experiências que vão nos levar à sabedoria. É o quê? Aprendizado. A gente aprende com o quê, gente? Com os acertos? Não! A gente aprende com os erros. Os erros não podem gerar em nós frustrações. Os erros precisam nos levar a um outro nível. Ok? Os erros são para nos levar a outro nível. Não, você não tem que escolher errar. Claro que a gente tem que sempre escolher acertar. Mas quando a gente errar, e nós vamos errar, não se frustre. Tire aprendizado. E entenda que quando você vive as suas experiências, você está abrindo a porta número 1 da sabedoria. A porta número 2 da sabedoria, para acessar a sabedoria, observação. Observe a natureza, observe os animais, observe os fenômenos, observe pessoas, observe situações, empresas. Observe. Assim como Salomão, no seu livro lá de Provérbios, ele declarava a sabedoria ali porque ele era observador. Salomão aprendia com pessoas. Tudo bem que lá no final da vida dele ele deu enfiou o pé na jaca algumas vezes, mas foi um homem mais sábio. E deixou esses ensinamentos para nós. Observava a formiga, observava esqueci o nome do bichinho que era comparado a uma lagartixa que ficava nas paredes. Observava tudo, o sol, as pessoas, a mulher adúltera, a mulher sábia.
Ele sabia observar. E hoje nós vamos ver a porta número 3, mentoria, que é a que eu entrei aqui, ó. A porta número 3 é a da mentoria. A trilha dos sábios. Escolher ser mentoriado é optar por ser aconselhado por quem é especialista na área em que você quer se desenvolver. É permitir-se ser moldado por quem já chegou ao lugar que você sonha alcançar. Em Provérbios 1:30, a Bíblia diz: não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Quem é sábio não somente aceita, mas também busca mentoria. Olha só, tem duas coisas aqui. Aceita. Quantas pessoas, gente, aí agora entrou numa área aqui minha, que é de ser mentora. Quantas pessoas eu dei oportunidades gratuitas de estarem comigo em mentoria e a pessoa ou não aceitou ou entrou e não soube aproveitar. Eu tenho duas mentoreadas antigas que fizeram valer a pena. Uma começou no gratuito, depois ela pagou 3 processos de coaching comigo, porque no gratuito ela soube aproveitar todas as oportunidades que eu dei, seguiu todo o planejamento, se desenvolveu, começou a ganhar dinheiro. De transbordar? Não! Entendimento de que precisava continuar. E assim foi, gente. E assim foi. Então, existem pessoas que nem para serem mentoradas gratuitamente elas vão aceitar. Elas vão se desenvolver. Então, o que está dizendo aqui, ó? Busque, quem é sábio não somente aceita a mentoria, mas busca por isso, gente, valorize. Quem nega a mentoria abre mão de conselhos e repreensões, o que acaba se tornando uma grande tolice, pois caso você não saiba, a mentoria é a melhor de todas as formas de avançar na sua vida, ferindo-se menos. Quer avançar? Não, Sandra, eu quero avançar, mas eu vou sozinha. Beleza, vai sozinha, mas vai. Não, eu quero avançar com uma mentoria, com alguém que vai pegar na minha mão. Você vai mais rápido, você vai mais longe e você vai se ferir menos. Por quê? Porque você vai com estratégia. Tiago Brunet tá falando isso. Ele é mentor e homem de Deus. A palavra de Deus diz que Salomão tinha conselheiros. Preste atenção, eu não lembro aqui qual foi a página que o Tiago Brunet falou disso, mas quando Salomão pediu a Deus sabedoria, gente, ele não recebeu assim não, tá? Não desceu um óleo sobre a cabeça dele, escorreu sobre o corpo dele e ele ficou cheio de sabedoria, não. Ele também tinha força de vontade, proatividade, desejo de aprender, tá? Porque ele formou conselheiros, ele buscava aprender em outros reinos, administrar as suas finanças, administrar as mulheres, administrar o povo, a julgar o povo. Ele tinha conselheiros. Hoje em dia as pessoas querem avançar, mas não querem se render, que precisam de ajuda, que precisam de conselhos. O músico que limpava piscinas. Há pouco tempo recebi um áudio no meu WhatsApp. Era um velho conhecido que também havia se mudado para a mesma cidade em que eu moro, na Flórida, nos Estados Unidos. O áudio dizia: Tiago, estou desesperado. Preciso pagar o meu aluguel em 2 dias. Não tenho dinheiro.
Não tenho nada. Você pode me ajudar? De pronto eu disse: posso. De quanto você precisa? Sabiamente ele me respondeu: de 10 minutos do seu tempo. Prestou atenção? De quanto você precisa? Sabiamente ele respondeu: de 10 minutos do seu tempo. Esse pequeno diálogo me remeteu a outro, totalmente inverso. Trata-se daquela história bíblica na qual um aleijado está à porta do templo. Aquele homem aleijado, que ali era colocado por outras pessoas para que pudesse pedir esmolas, pode ter dito a Pedro: sou aleijado, você pode me dar uma esmola? Pedro então pediu ao homem que olhasse para ele e para João, que o acompanhava, e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, ande. Observe a diferença na escolha desses dois homens. O do relato bíblico pediu uma esmola, ou seja, dinheiro, a um desconhecido, e ganhou o direito de andar sobrenaturalmente. Já o meu conhecido, dei-lhe explicitamente o direito de pedir dinheiro, mas ele preferiu pedir 10 minutos do meu tempo. Somente 10 minutos. Aquilo me intrigou. Bom, marcamos um encontro, paguei um café para o meu amigo. Curioso sobre ele ter pedido 10 minutos do meu tempo, perguntei: por que você está desempregado? Eu limpo piscina. Estou vivendo aqui nos Estados Unidos há 6 anos e nada há certo na minha vida. Nada acontece. O que você mais gosta de fazer? Instiguei. Eu sou músico, mas música não dá dinheiro. Além da música, que é do que você gosta, o que você faz de melhor na vida? O que as pessoas reconhecem que você faz com excelência? Insisti. Guitarra, quando toco guitarra. Assim o nosso diálogo prosseguiu. A tudo o que eu perguntava, a resposta dele sempre estava relacionada à música. Continuei perguntando: você considera que já teve sucesso por algum período na sua vida? A melhor época da minha peregrinação neste mundo, prosseguiu ele, foi há 15 anos, quando eu tocava em uma banda. Eu fazia gravação em estúdio. Bom dia, Rosa. Seja bem-vinda. Ele prosseguiu. Foi há 15 anos quando eu tocava em uma banda. Eu fazia gravação em estúdio. Era como um sonho. Sorri e esbravejei. Jovem, me diga uma coisa. Já estamos aqui conversando há 10 minutos. E tudo sobre o que você fala tem a ver com música, guitarra, estúdio. Por que você foi limpar piscina? Porque me disseram que é muito difícil trabalhar com música aqui. Quem disse? Retruquei. Não lembro, respondeu. Pare de escutar a opinião dos outros e siga conselhos de quem sabe mais do que você. Fique de pé, falei olhando nos olhos dele. A partir de hoje, você é professor de violão e guitarra. Você vai fazer panfletos físicos e virtuais e distribuir nos bairros e nos grupos no Facebook e no WhatsApp. Você irá até mesmo à porta das escolas, onde os filhos de brasileiros e latinos estudam aqui, e vai começar a dar aulas de música. É só fazer o cálculo de quanto você precisa para o seu aluguel. $2.000, respondeu. Quanto custaria cada aula sua? Seriam uns $60. Papel colorido! Cerca de um mês depois, recebi outra mensagem de áudio dele. Gente, a gente está lendo esse livro aqui. O problema é seu. De Tiago Brunet, tá? Então, fica ligadinho aí, tá? Um livro que está nos ensinando autorresponsabilidade. Olha, pega isso aqui. Cerca de um mês depois, recebi uma outra mensagem de áudio dele, do mesmo rapaz, o que estava limpando piscinas e era músico, chorando. Acompanhado da esposa, ele dizia: quem é você de verdade? Eu conheço você há anos e nunca pensei em você como mentor.
em quem você se tornou? Ele chorava muito, mas continuou em meio a soluços. Acho que a nossa proximidade no passado me impediu de ver a oportunidade que estava à minha frente no presente. Milhares de pessoas pagariam uma fortuna para estar com você pessoalmente e receber conselhos. Eu tinha esse acesso e estava padecendo necessidades por falta de um destino claro. Tiago, só sei de uma coisa. O meu aluguel está mais do que pago. Estamos planejando sair do aluguel. A mensagem não terminou aí. Aquele antigo conhecido seguiu agradecendo e declarando: Tiago, eu não sei como posso retribuir você. Como posso retribuir? Você é um desenhador de destino. Quando a sabedoria está com você, as pessoas o procuram. Muitas vezes em busca de ajuda financeira, outras por no máximo 10 minutos do seu tempo e nada mais. No entanto, isso pode ser o suficiente para mudar o futuro de gerações. Essa é a terceira porta que ajudará você a se aproximar da sabedoria. Você é capaz de imaginar ser guiado por um verdadeiro GPS da vida que o conduzirá a caminhos certos? É por isso que reforço a importância de pagar pelo preço, de ser mentoreado por alguém ou por mais de uma pessoa que seja capaz de fazer você agir com a sabedoria em pessoa. Estamos vendo a terceira porta de acesso à sabedoria. A primeira são as suas experiências, as suas vivências, os seus erros e acertos vão te conduzir à sabedoria. A segunda porta é a observação. Observe a natureza, observe os animais, observe as circunstâncias, observe a política, observe pessoas. A terceira, mentores, mentoria. Busque por mentorias, aceite mentorias. Nós estamos num grupo lá, tem meninas aqui que estão lá no grupo do meu ecossistema, um grupo com quase 80 mulheres. Eu coloquei lá, olha só, eu coloquei lá várias vezes oferecendo ajuda de 30 minutos. E apenas 3 aceitaram. Umas já são mentoradas, né? Mentoreadas minhas. Eu falo mentoradas, tá? Mas o correto é mentoreadas. Pelo menos foi o que eu achei no Google, tá? O que acontece, gente? Eu estou lá, ajudando, dando dicas. Tem gente, eu vejo lá quem vê, tá? Tem muita gente que vê, mas não põe em prática nenhuma ação. Sabe quando vai acessar a sabedoria? Nunca. Sabe quando vai mudar os resultados? Nunca! Enquanto não for autorresponsável, enquanto não entender que precisa de ajuda, que precisa mudar mente, ambientes, pessoas. É isso. Sandra, você está perdendo tempo? Não. Eu estou transbordando. E eu estou muito consciente do que eu faço ali. Sandra, nem todas vão entrar na sua mentoria. Amém. Amém. Mas eu estou fazendo a minha parte. Porque não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Quarta porta de acesso à sabedoria. Oração. Achou que não teria oração? Oração. Chegamos à última porta de acesso à sabedoria. A oração. Esta é a principal porta de acesso ao mundo espiritual. Eu não sou religioso, diz Tiago Brunet, e nem eu, mas sou espiritual. Amém. Compreendo que é possível ter acesso ao mundo espiritual quando fazemos orações sinceras, sem querer aparecer, como os fariseus faziam. Para mim, não é possível conceber viver neste mundo cheio de injustiças e dor sem a esperança de um mundo vindouro. Eu não posso duvidar de que existe, sim, alguém, um ser perfeito e superior que cuida de mim e está ao meu lado, traçando os meus próximos passos. Portanto, a forma mais prática de estar conectado ao mundo espiritual é a oração.
Quem ora, consulta o futuro com a única pessoa que o viu. Tremendo isso aqui, né? Quem ora, anota aí para você colocar aí nos seus stories. Não é frase minha, é do Thiago Brunet. Quem ora, consulta o futuro com a única pessoa que o viu. Existe alguém que já viu o seu futuro. E você pode ser mentoreado por ele. Quem ora faz também a melhor das terapias individuais e de forma totalmente gratuita. O livro da sabedoria milenar nos ensina que quem ora com fé, pede e recebe. Há, porém, algo ainda mais importante a considerar aqui. Quem ora é mentoreado pelo Criador do mundo. Gente, acabei de falar. Ô, glória, confirmação. Deixa eu circular. Que eu tô lendo o livro com vocês, tá? Eu nunca li esse livro. Eu nem sabia da existência desse livro. Então, vamos lá. Quem ora é mentoreado pelo Criador do mundo. Acabamos de ver que a penúltima porta é a da mentoria e como ela pode mudar profundamente nossa vida. Os tolos consultam os mortos para saber do futuro. Os tolos. Nós consultamos aquele que vive e reina eternamente. Aquele que está lá no futuro, mas ao mesmo tempo está aqui conosco no presente. E que esteve no passado em todos os momentos da nossa vida. Aquele que é onipresente. Vamos observar o exemplo que nos deixou a sabedoria em pessoa. Jesus subia os montes de madrugada para orar. Mesmo depois de um dia cansativo de curas e milagres, ou naqueles em que teve de enfrentar angústia e tensão, ele nunca deixava de ir a um lugar tranquilo em busca de solitude para orar. Todos os problemas que excluí definitivamente da minha vida tiveram solução, porque eu estava de joelhos no chão. Eu estava em oração. Lembro-me da primeira conferência Destino em setembro de 2017, um mês antes do evento que mudaria a minha vida ministerial para sempre. Eu estava eufórico e radiante. Quanta expectativa! Com a graça e a permissão de Deus, eu conseguira confirmar os preletores internacionais que antes só via pela televisão ou no YouTube. Um deles até mesmo viria a ser um grande mentor na minha vida. Fazia anos que eu o cercava de todos os lados, tentando uma aproximação. Enfim, tudo estava se realizando. Um grande sonho se tornava realidade. Contudo, em uma terça-feira à tarde, faltando exatamente 29 dias para a conferência, que vinha sendo preparada com tanto esmero, havia tanto tempo, o pastor que me emprestara o templo da igreja para a realização do evento, para 900 pessoas, me deu uma triste notícia. Houvera um sério problema com o proprietário do galpão no qual a igreja estava instalada. O prédio teria de ser devolvido imediatamente. A conferência teria que ser cancelada. Meu Deus, não acredito nisso. Lutei tanto até aqui. Não é possível. Meu Deus, foi o que me lembro de ter chamado naquela hora. Lembro-me também de ter caído de joelhos prostrado. Comecei então a orar. Agradeci a Deus por ter chegado tão longe. Eu que nada mais do que um garoto criado no subúrbio do Rio de Janeiro e ex-aluno de escolas públicas, não me sentia merecedor de estar onde estava. Naquele exato momento, houve transformação na minha vida. E gritei: Deus, se queres que eu avance ainda mais, se está nos teus planos eternos que eu não termine por aqui, abra uma porta. Providencie para mim um único sinal. Fala comigo, Senhor, e seguirei adiante. Foi uma oração de desespero,
mas também foi uma oração de extrema confiança de que Deus poderia mudar aquele cenário aterrorizante. Para esfriar a cabeça e arejar os pensamentos, saí sozinho e sem rumo, caminhando pelas ruas. Entrei em um shopping perto de casa onde morava para tomar um café. Nesse momento escutei alguém me chamar. Tiago, Tiago! Olhei para o lado e vi um homem jovem. Ele vestia terno e gravata e sorria. Ele se ofereceu para pagar o meu café. Lembro dele ter dito: assisto às suas aulas às quartas-feiras. Em 2017 eu tinha um projeto chamado Escola da Sabedoria, no qual eu ministrava aulas toda quarta-feira em Alphaville, na cidade de Barueri, em São Paulo. Que bom, obrigado pelo café, respondi. Aquele jovem percebeu que eu aparentava estar desanimado e perguntou o que estava acontecendo. Mesmo sendo bastante reservado com pessoas com as quais não tenho intimidade, comentei a má notícia sobre a conferência. Ué, você não é pastor? Tenha fé, contestou ele. Gente, acho que as pessoas acreditam que um título nos torna resistente a qualquer tipo de vulnerabilidade. Um médico nunca fica doente? Uma decoradora nunca terá itens em casa que outros considerem de mau gosto? Um pastor jamais fraqueja na fé? Retomando a conversa com o rapaz, ele continuou dizendo: eu conheço pessoas na prefeitura. Vou ligar para lá e saber se o ginásio da cidade tem as datas da conferência disponíveis. Resumindo a longa história, ele conseguiu um novo local. Problema resolvido. A diferença era que teríamos espaço para 5.000 pessoas, em vez das 1.000 inicialmente previstas. As boas surpresas não pararam. Em apenas 28 dias, mais 4.000 ingressos foram vendidos. A Destino 2017 entrou para a história de milhares de pessoas. Todo esse milagre começou com uma oração desesperada. Eu não sei vocês, mas eu estou com uma grande vontade de chorar e arrepiada. Sabe por quê? Porque é em meio ao desespero, muitas vezes, que Deus manifesta o sobrenatural dele. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado. Talvez você esteja em meio a um desespero financeiro, familiar, de saúde, emocional. Dobre o seu joelho, faça uma oração, ainda que seja desesperada, e creia no Deus que você serve. Para finalizar este capítulo, entenda que a sabedoria em pessoa desejou se revelar e se apresentar a nós, que assumiu a forma humana na pessoa de Jesus. Quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria que Salomão falava lá em Provérbios? Jesus já existia. Salomão acessou Jesus antes dele se fazer carne, mas ele já era espírito. A sabedoria mostrou-se acessível, indicando 4 portas pelas quais podemos ter acesso direto a ela. A sabedoria não pode ser surpreendida, pois ela tem sempre a resposta exata para qualquer situação. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você pode até fazer planos de onde quer chegar, mas é o Senhor quem direciona os seus passos. É o Senhor. Amém. Então, pensei nele essa semana e ardeu muito no meu coração fazer esse ano novamente. Ardeu muito, muito. Pensei sábado e domingo nele, porque eu estou envolvida lá no Baixada Empreende. E foi nesse período do Baixada Empreende que nasceu o RDN, né? E eu estou pensando aqui, mas eu preciso das pessoas que o Senhor vai me enviar, porque eu quero confirmação também, né? Então é isso, gente. Eu vou parar aqui, mas eu quero
Eu quero ler aqui a página de respiro, né? Como a gente sempre fala, ó. Que diz assim, ó. Finalizando esse capítulo 2. As suas perdas não definem quem você será. Tampouco definem como Deus vai usar você, nem como será a sua história. As perdas não acontecem para deter, mas para ajustar você, pois nesta vida terrena só vence quem sobrevive a elas. Amém, é verdade. Hoje eu tenho aqui, ó, você, Val. Liana entrou aqui. Liana é uma das mais novas mentoradas aí. E vou falar para você, Liana, né, como já tá tendo resultado, gente, a Liana. Depois ela vai contar isso aí. Eu vou marcar, tá? Eu vou marcar lives com as minhas mentoradas. Nós vamos fazer lives e a gente vai falar sobre a transformação que a mentoria está trazendo não só para os seus negócios, mas para a sua vida pessoal. Amém, amiga, eu sei. Eu também sinto saudade, porque você é minha parceirona aí, né? Papel colorido. Gente, quem mora aqui no Rio, né? A Liana não mora, né? Ó, pode pedir esse livro, apesar que você manda entregar, né, ô Verônica? Se a pessoa desejar muito comprar com você. Esse livro aqui, gente, ó, Verônica, que presente. Isso aqui foi meu presente de aniversário. Que maravilha esse livro, gente. Todos os livros do Thiago Brunet, né? Aquele outro é especialista em pessoas. Eu falo desse livro praticamente todo dia, eu falo desse livro para alguém. Sobre colocar a expectativa certa na pessoa certa. Então, a Verônica entrega. Quem quiser adquirir esse livro ou qualquer outro livro, entre em contato com a Papel Colorido RJ, que é a minha patrocinadora aqui das lives. Faça a sua encomenda, veja tudo direitinho com ela, tá? Agora ela tem um ponto fixo, que é a Galeria Garcias, que é o beco ali da Vivian Festas, e aquele beco da melhor pipoca de Nova Iguaçu, que fica virada ali pro calçadão. E eu esqueci o nome. Eu só lembro que eu só sei que é a pipoca mais gostosa de Nova Iguaçu. Eles colocam uma quantidade extra ali no saquinho. Você pede um, né? Ele, além do saquinho, ele joga ali pipoca dentro da bolsa. Ih, gente, é surreal. Eu como essa pipoca desde que eu era adolescente, estudando ali na atual FAETEC, que antigamente era Escola Técnica João Luiz do Nascimento. Eu passava uma fome danada, só comia a comida lá do colégio. Quando eu ia para casa, eu passava por ali para comprar essa pipoca. Olha, minha boca enche d'água. É uma delícia, uma delícia. Então, Luísa, seja bem-vinda, Luísa. Acho que é a primeira vez que a Luísa tá aqui, né? Seja bem-vinda. Então, se você quer adquirir esse livro ou qualquer outro livro, primeira coisa, siga o perfil da Papel Colorido RJ e vai lá e conversa com Verônica Souto. E o melhor, né, Verônica? Quem entra aqui na live, quem me segue, tem desconto. 15%, se eu não me engano, no dinheiro e no Pix e 10% no cartão. Mas pergunta direitinho, tá? Porque cada livro é um preço e também pode ser que tenha uma condição diferenciada, ok? E ver a questão da entrega ou retirar lá, nesse ponto fixo na Galeria Garcias, no bequinho da Vivian Festas, no coração de Nova Iguaçu, minha gente. Tá bom? Amanhã a live é às 8, tá? Porque vocês sabem que toda terça eu tenho um compromisso lá com meu pai, então eu tenho que sair mais cedo. E a gente vai entrar no capítulo 3. Ó, falando do livro, todo fim de capítulo aqui, todo final de capítulo tem a aplicação. Então, ó, tem exercícios para você responder. Isso aqui, Sandra, para que os exercícios? Gente, os exercícios aqui, que geralmente alguns livros trazem, é para exercitar o autoconhecimento, tá? Para fixar o conteúdo, ter prática ali, né? E
gerar autoconhecimento, tá bom? Então, assim, eu particularmente adoro livros que tenham isso. Porque quando você escreve, você tá tirando coisas de dentro do seu coração. E quando a gente tira algo daqui do nosso coração, algumas frustrações, rejeições, circunstâncias que nós vivemos, nós abrimos espaço para o novo entrar. Uma nova palavra, uma nova profecia, uma nova promessa, novos momentos, novas pessoas, novos ambientes, novos sonhos, novas realizações. Então, se você adquirir o livro, faça o exercício. Faça o exercício. Libere aquilo que está em excesso ou que já precisa ser eliminado da sua vida, para que o novo de Deus possa entrar. E lembre-se, o problema é seu. O problema é seu, tá? Nós fechamos o capítulo 2, só para recapitular aqui, quem entrou na live agora, que uma das formas, né, gente, de você resolver um problema, solucionar um problema, é através da sabedoria. E a sabedoria a gente consegue acessar através de 4 portas. Experiências, que são as suas experiências. Observação é você observar a natureza, os animais, as pessoas, as circunstâncias e tirar aprendizado, tá? Mentorias, busque mentores, busque conselheiros. Gente, mete a mão no bolso, paga. Gente, tem gente passando por dificuldades. Já foi dado um caminho, já viu o orçamento, mas não coloca a mão no bolso para pagar uma mentoria, mas vai gastar, às vezes, muitas vezes, final de semana, no shopping. Ah, não tem que passear? Tem que passear, mas você vai continuar com o problema. Aí vai gastar dinheiro, engorda, tá aí atingindo o fígado, a diabetes, a pressão alta, porque prefere pagar 100 e pouco com a família aí, R$200 num lanche, do que pagar uma mensalidade, às vezes com menos que isso, para poder desenvolver a sua vida e ter um novo estilo de vida, melhorar seus resultados. Eu falo com toda a modéstia do mundo e sem ter condições, tá? Na época que eu fiz as minhas mentorias, que eu decidi mudar de vida, no total que eu coloco na ponta do lápis aí, gente, eu tô beirando a R$50 mil. Parcelei em 2 vezes. Aliás, aqui 2 vezes. Em 12 vezes, em 2 cartões. E aí eu fui fazendo uma especialização, depois eu fiz outra, depois eu fiz outra, depois eu fiz outra. E fora as mentorias que eu fiz depois. E pretendo fazer muitas outras. Fora os grupos que eu participo hoje, que eu pago tipo mensalidades para troca de informação, de grupos de mastermind, onde tem ali vários coaches, vários analistas, e a gente ali troca informações. Essa ferramenta, eu tô com um cliente assim, o que eu faço, que ferramenta eu uso, o que você sugere. É assim, não é de graça, mas as pessoas querem resultado, mas não querem pagar. Qual o nome da livraria? Essa daqui que tá aqui em cima, ó. Papel Colorido RJ. @Papel Colorido RJ, tudo junto, tá, Luísa? Tem desconto. Começa a seguir lá e chama Verônica. Ok, gente? Vamos tirar o nosso print? Vou pedir para você tirar o print, postar nos seus stories, me marca, Motivada para Motivar, e a Papel Colorido também. Por quê? Porque a Papel Colorido, ela é a minha patrocinadora. A Papel Colorido me dá os livros, eu leio aqui para vocês e a gente tem essa parceria de divulgação. Troca, né, gente? Todo mundo ganha. Vocês ganham porque vocês ganham desconto e ganham acesso a um conhecimento. Eu ganho porque eu ganho os livros e eu ganho a oportunidade de transbordar na vida de vocês. E a Papel Colorido também. Então, assim, é isso, tá? Todo mundo ganha. E o mundo ganha, né? Porque se a gente está desenvolvido, o mundo ganha. Vamos lá.
Foi? Marca lá, papel colorido RJ, arroba papel colorido RJ e motivada para motivar. E coloca lá quais são as 4 portas de acesso à sabedoria. Você lembra? Quem pode colocar aqui? Quem lembra que eu já falei aqui? Quem pode colocar aqui? As 4 portas de acesso à sabedoria, porque é a sabedoria que vai te ajudar a resolver os problemas. Sem sabedoria, gente, a gente não resolve problema não, tá? A gente só empurra. Quem sabe? Quem poderia escrever aqui? Quais são as 4 portas de acesso à sabedoria? Pra gente fechar a live de hoje. Quem pode dizer aí pra mim? Ou cada um fala um. Um fala um, o outro fala, viu que o outro falou? Vai lá e completa com a outra porta. Cadê, meu povo? Gente, olha só. Como vocês sabem, né, eu sou mentora de mulheres. Tenho ajudado mulheres empreendedoras a aumentarem seus faturamentos, a aumentar o faturamento em até 30 dias. Essa é a promessa que eu faço. E tem meninas que estão comigo, começaram agora essa semana, que estavam no zero, né? Estavam no zero e a gente está desenvolvendo aí. Então eu te convido, se você não faz parte ainda do meu grupo lá do ecossistema, se você ainda não participou de nada, isso, a primeira é a experiência, a primeira porta. A segunda porta, quem pode colocar? E você ainda não fez nenhuma sessão comigo, eu estou disponibilizando, eu tenho 3 meninas lá do meu grupo que eu vou marcar hoje, 30 minutinhos com elas, né? Vou ver qual dia, 30 minutinhos com elas. E vocês vão sair da sessão com a cabeça assim, ó. E eu tenho certeza que você vai decidir dar continuidade, tá? A esse desenvolvimento, para ampliar aí as suas possibilidades de melhorar os seus resultados. Porque se você, como dizia Einstein, né, gente? Se você não faz coisas diferentes, você não vai ter resultados diferentes. Não adianta, você vai continuar. E olha, a gente já está em junho, hoje é o primeiro dia útil do mês de junho. Você consegue olhar para trás e ver algum progresso, resultados realmente tangíveis ali, resultados palpáveis do seu trabalho? Você conseguiu bater as metas? Você tem meta? Então é sobre isso, tá? Bom, ninguém colocou, todo mundo esqueceu, só a Iris. Experiência é a chave, é a porta número 1. A porta número 2, observação. A porta número 3, mentoria. E a porta número 4, oração. São as 4 portas para você acessar a sabedoria. Isso, a Val lembrou da oração, que é a porta de número 4. E classificada aqui como a mais importante. Ok? Então, gente, beijo, até amanhã, tá? Amanhã, 8 horas. 8 horas. Beijos, fiquem na paz.